Olá, bem-vindos ao Ensaio Geral. Olha só, estamos de cenário novo. Aproveita porque não vai ser sempre assim não, mas hoje a gente vai aproveitando. Assistiu as entrevistas do Jarbas Homem de Melo? 2 blocos estão aqui embaixo, é só você clicar, assiste antes de começar a assistir a próxima. Fundamental você seguir os programas da gente, hein? Olha só, hoje a gente apresenta a primeira parte de uma entrevista com a Fernanda Maia, diretora musical, pianista de formação erudita. Ela foi parar no teatro, se tornou atriz, conta tudo como foi essa trajetória e hoje é diretora musical do espetáculo Urinal, um sucesso na cidade de São Paulo. Você fica agora com a primeira parte, são pouco mais de 20 minutos e na semana que vem a gente coloca a segunda parte da entrevista com ela. Fica ligado, não perca as duas partes, porque para quem quer saber sobre teatro musical, sobre música no teatro, sobre indústria cultural, sobre movimentos culturais na cidade de São Paulo, no Brasil e no mundo, essa entrevista faz toda a diferença. Fica ligado que a gente volta daqui a pouco. Comecei a estudar piano com 7 anos. A minha formação não tem nada a ver com teatro musical. Eu tive uma formação de pianista clássica, né? Estudei em conservatório de Tatuí, que na época que eu estudei, a coisa de 25 anos atrás, era uma das melhores escolas da América Latina, não que ainda não seja, eu não acompanho ainda a trajetória do conservatório. Estudei aqui em São Paulo com o Gilberto Tinetti, grande professor, um grande pianista. Aí saí um pouco do eixo Rio-São Paulo, fui estudar no Nordeste, fiz a minha graduação no Nordeste, que tem um movimento musical interessantíssimo, maravilhoso, professores muito preparados, muito interessantes, muito legais. Eu comecei a me sentir atraída pelo teatro. Sempre gostei de teatro, mas tinha uma coisa familiar, que não se faz teatro, um preconceito familiar com relação ao teatro. Com relação à música, não. Com relação à música, tudo ok, mas a teatro era uma coisa que a minha família preferia que eu não tivesse muito contato, embora eu sempre gostasse muito, né? Sempre gostei muito. Aí apareceu uma peça, eu sou do interior, eu sou de Sorocaba, um amigo que você conhece, o Zé Henrique de Paula, estava montando um espetáculo. Aí o Zé Henrique me chamou para fazer a sonoplastia do espetáculo que ele estava montando. Da sonoplastia eu acabei indo para o palco e aí aconteceu uma coisa curiosa. Lá em Sorocaba eu comecei a fazer como atriz essa peça, esse espetáculo, e uma vez apareceu no jornal o meu nome, a atriz Fernanda Maia. Eu levei um grande susto, porque eu nem sabia que eu era atriz. Eu não tinha nada a ver. Era a primeira vez que eu estava fazendo aquilo, e eu sempre tive uma criação, uma formação muito Caxias, músico, né? E aí eu vim para São Paulo e comecei a fazer algumas oficinas. Fiz uma oficina com o Renato Borg, fiz uma oficina com o Naum Alves de Souza, e depois eu fui fazer a formação do Grupo Tapa. Fiquei trabalhando com teatro um bom tempo, parei de tocar, nunca me afastei da música, mas parei de tocar. Porque naquele momento eu precisava explorar essa outra possibilidade que era o teatro, né? Eu tinha tido uma formação muito grande, muito boa, muito consistente na área da música, mas eu estava naquele momento me voltando para o teatro. E tive uma outra formação bastante consistente, porque o Grupo Tapa é um grupo de pessoas muito sérias, muito operários, né? Operários do teatro, pessoas que valorizam a leitura, o estudo, a aplicação, enfim. Eu sempre tive um grupo, comecei uma parceria com o Zé Henrique, desde que eu comecei a trabalhar com ele. Um certo dia, ele me disse assim, olha, então nós vamos fazer Eu sempre vinha cuidando da parte musical das peças, né? Um certo dia ele resolveu fazer efetivamente um musical, que você também fez, 20 As Folias do Século, né? A partir daí, a partir desse momento eu comecei a fazer direções musicais. A partir desse momento eu comecei a linkar a formação que eu tive com música com a formação que eu tive com teatro. O gosto pelos musicais vem desde muito cedo. Eu sempre gostei demais dos musicais. A gente é da época que os musicais passavam na sessão da tarde e a gente assistia mesmo.
E a gente assistia 30 vezes Sete Noivas para os Sete Irmãos, Kiss Me Kate muitas vezes, e a gente assistia Cantando na Chuva muitas vezes, e Sinfonia de Paris, e os musicais da Metro, e achava todos lindos. E eu acho que o gosto sempre existiu, o gosto sempre teve presente. A partir daí, que foi no ano de 2000, né? 2000 que a gente fez o E20, eu comecei a trabalhar efetivamente com direção musical. Então esse mercado aqui no Brasil estava muito incipiente. Então as fontes para a gente procurar as coisas também eram bastante escassas, né? Então essa trajetória foi acontecendo de uma maneira meio autodidata, né? Agora a gente tem muito material a respeito disso, a gente tem fontes, a gente vai, e eu espero que a gente tenha cada vez mais material. Você mesmo está fazendo um material falando desse assunto. A gente já tem agora uma trajetória mais consistente para estudar, não é? Como uma fã de musicais, eu não posso ver de uma maneira negativa. Não, eu acho uma coisa muito interessante. Eu acho que esse boom de musicais trouxe contribuições muito interessantes, porque o teatro como um todo, eu não sei se é casualmente, eu até acredito que não, eu acho que o boom de musicais contribuiu para que o mercado do teatro convencional se tornasse mais formal, né? E que as pessoas se preparassem mais. Mesmo hoje um ator, mesmo quando não tem o objetivo de se tornar um ator de musical, ele sabe que ele tem que estudar canto, ele sabe que ele tem que trabalhar a voz, ele sabe que ele tem que fazer um pouco de dança, ele sabe. Eu acho que isso é uma grande influência dos musicais. Eu acho que a gente corre o risco de incorrer no equívoco de que só os musicais vindos de fora que são interessantes, podem ter alcance do grande público. Eu acho que o público de musicais procura musicais pelo mesmo motivo que o público de teatro procura teatro. O grande público, nós estamos falando do grande público, né? Quando existe uma pessoa, um ator de televisão envolvido na montagem. A gente já está vivendo um outro momento. É um mercado que teve um boom recentemente, um boom há cerca de 10, 12 anos, mas a gente já está vivendo um momento diferente do que estava vivendo há 5, 6 anos atrás. Eu acho que na época do Lemis, a época do Miss Saigon, havia a procura do musical como um grande happening, né? Então, hoje em dia, o grande público de musicais, assim como era na outra época, é de excursões do interior, é de ônibus e ônibus que vêm do interior para vir ao teatro em São Paulo, pessoas que não são habitués de teatro, pessoas que vêm ao teatro uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, excursões para ver esses grandes musicais, que tem a ver com entrar num teatro muito bonito, que entrar num teatro muito grande, né? Acho que isso influencia um pouco o gosto do público também. Pegar o seu ônibus lá na sua cidade, para vir a São Paulo, para entrar num teatro muito grande, muito bonito, muito chique, enfim, para assistir o musical. Agora a gente está tendo uma outra procura no mercado de musicais. A gente está percebendo que tanto a Time for Fun, quanto outros diretores, quanto outras produções de musicais que estão aparecendo aí, procuram alguns nomes de atores que que tem a ver com televisão para colocar nos musicais, embora a gente já tenha alguns ídolos de musical que são conhecidos pelo público, como é o Saulo, como é a Chiara, né? As pessoas sabem que eles são e sabem que procuram os musicais onde eles estão no elenco. E os maiores sucessos da Time for Fun foram musicais em que toda a família podia vir, né? Mas em geral, mesmo com os temas mais densos, existe uma preocupação tão grande existe uma preocupação visual, com efeitos. O Miss Saigon é um tema muito denso, né? De uma certa maneira, mas tratado de uma maneira um pouco espetacular, né? Com figurinos e com American Dream, bailarinas e tal, de modo que a densidade pode ser percebida pelos mais velhos, a densidade do tema, ou até o conhecimento prévio que se precisa sobre Guerra do Vietnã para se entender exatamente o que aquilo significa, o que é aquele universo, pertence aos mais velhos. Mas o atrativo visual fisga os mais jovens. O próprio cabaré, o cabaré tem um tema muito denso, que é a ascensão do nazismo, né, na Alemanha.
Mas ele tem um aspecto visual, ele tem um aspecto de um humor muito sarcástico, um humor muito escuro, muito refinado, mas ainda assim um humor, né? E figurinos, e orquestra, e música, que isso fisga quem não conhece ou quem não sabe, né, das implicações históricas, do momento, né, da profundidade exatamente do tema. Gente, os adolescentes estão loucos por musicais. Né? Eles gostam de ver musicais, eles já sabem quem são os astros musicais, né? Porque ele contempla essas duas possibilidades. O musical tem possibilidades de leitura mais verticalizada e possibilidades de se apreciar o espetáculo. Eu não sei se os lançamentos são feitos de uma maneira organizada, né? No próprio livro que você indicou, o Mainstream, do Philippe Martel, o pool de estúdios de cinema, quando vão fazer seus lançamentos, existe uma combinação, existe uma programação do que pode ser lançado, o que deve ser lançado, para que não haja tanta concorrência entre um estúdio e outro e tal. Aqui eu acho que isso ainda é feito de uma maneira um pouco desorganizada, né? O que se lança em tal época, natural, é um mercado de informação. Ainda não sei nem se a gente pode... É um mercado de informação, acho que a gente pode falar de mercado assim. Acho que há público, sim. O que, às vezes, o que inviabiliza é o preço, né? Às vezes é proibitivo. Às vezes uma família, para assistir um musical, gasta R$1.000 uma noite com ingresso. Né? Quantas famílias brasileiras, quantas famílias paulistanas podem fazer isso? Né? E aí, se o preço fosse menor, ou se quando esses musicais fazem temporadas populares, a gente vê os teatros lotados, os teatros enchendo, né? Eu acho que ainda o preço é proibitivo. Ao custo da produção, ao apuro técnico. Teatro é muito caro, fazer teatro é muito caro. Principalmente esse tipo de teatro, né? A qualidade de profissional que ele exige é um profissional de preparo, de formação muito cara. Os técnicos envolvidos têm que ter uma formação. Você precisa de músicos com uma formação muito interessante, muito boa. Você precisa de material técnico para tudo isso. É caro, né? Eu faço teatro em proporções minúsculas comparadas às grandes produções. E é muito caro. Eu não sei até que ponto essas administrações são bem feitas de modo que o patrocínio cubra exatamente todas as despesas para se começar de um patamar de ingressos mais barato, né? Eu acho que agora a gente já está começando a ter produções de musicais menores. Então a gente teve algumas produções, por exemplo, Gospel, que ficou em cartaz no Teatro Comune, que é uma produção pequena, né? Não cheguei a ver, mas é uma produção pequena e que teve por objetivo ser menor, mais intimista, num espaço pequeno, e que pôde oferecer esse musical com ingressos mais baratos, né? Existe tanto público para tantos musicais, existe tanta subvenção para para tantas produções, existem teatros para tantas produções, existe trabalho suficiente. Eu acho que isso é uma corrente, né? Não é possível fazer uma avaliação isolada. E eu vou te devolver até com uma outra pergunta. Hoje, as pessoas na cidade de São Paulo se sentem seguras em sair à noite? E estacionar seu carro na Brigadeiro? Né? São círculos concêntricos. Eu acho que e nesse ponto, eu acho que a Prefeitura da cidade de São Paulo, que aproveita o fato de haver musicais, de haver teatro, e na cidade de São Paulo ter se tornado um polo cultural, não fornece estrutura para que a gente possa trabalhar bem. Existe trabalho para as pessoas, existe possibilidades de trabalho para as pessoas. Eu acho que pode existir muito mais se a gente viver numa cidade em que o público se sinta seguro para sair de casa, também, por conta disso. Em gênero, número e grau. E boa parte da minha formação foi feita quando ainda não existia internet.
E o material para se comprar era caríssimo. Você não achava boas edições, você precisava que alguém fosse até a Europa para comprar uma partitura para você, porque você precisava pagar caríssimo, viajar para conseguir vídeos, para conseguir registros, isso é, com certeza, isso é inegável. Inegável. Hoje você tem pessoas que têm a partitura do musical que vai ser lançado ainda. As pessoas têm acesso, elas baixam na internet, tem o libreto, tem tudo, né? Conseguem ver no YouTube várias possibilidades de interpretação de uma mesma canção dentro do musical. Chegam e falam, olha, procurei no YouTube e vi fulano cantando, olha, fulano faz isso, fulano aquilo. Isso é impossível. Eu acho que o aspecto mercadológico é uma coisa que caracteriza, sim. Acho que a gente ainda não chegou no grau de excelência, porque a gente ainda se encanta com o que as pessoas conseguem fazer cantando. A gente ainda tem uma carência muito grande de atores, como eles têm. A preparação de atores deles é infinitamente superior à nossa. Em termos de atores, de atuação, nós temos pessoas cantando muito bem, dançando muito bem, atuando, às vezes, não tão bem. Os bons atores, a gente ainda... eu acho que lá também existe uma formação muito mais eficiente no que diz respeito à direção, né? A processos criativos de direção e roteiristas. Lá também a gente tem umas... bom, mas também não estou respondendo a sua pergunta, eu estou dizendo lá o que tem melhor aqui. Eu acho que o que caracteriza, acho que o aspecto da indústria, né, de mercado... e acho que alguns aspectos técnicos com relação a timbres de vozes, com relação a uma abordagem uma abordagem vocal daquele material. Existe uma produção literária e musical do final do século XIX, começo do século XX, muito intensa. Hoje a gente não monta muito esse tipo de texto, esse tipo de música. Hoje as pessoas esqueceram que existe uma produção profícua naquela época, até porque às vezes você tem dificuldade de acesso àquele material. Agora nós estamos vivendo um momento de criar um musical brasileiro, criar uma identidade, até a partir desse boom que a Broadway, os musicais da Broadway trouxeram pra gente, né? Eu acho que o público está tendo necessidade, ou até as pessoas estão tendo necessidade de pegar esse expertise que o boom de musicais trouxe pra gente e falar de assuntos que nos sejam mais caros, que tenham memórias afetivas, que tenham a ver com a nossa cultura, com a nossa formação. Final do século XIX, começo do século XX, aí a gente tem um gap e agora a gente tem de novo uma ascensão dos musicais brasileiros. Então a gente tem agora o Luiz Gonzaga, que está no Rio, Tim Maia, que foi um sucesso tremendo, né? Rádio Nacional, de alguns anos atrás, Sassaricando, né? A gente está retomando o musical brasileiro. Eu acho que não existe unidade. Acho que são movimentos diferentes e às vezes um movimento nega o outro. Um movimento se opõe ao outro e acha que o outro movimento, que é o caso do teatro mais politizado, né, que negou a importância do teatro de revista, né, que achava que aquilo era... era um teatro mais alienado, que era uma coisa meramente de entretenimento, que não falava da nossa realidade. Eu não sei se a gente pode falar de unidade, não. Vamos ver daqui pra frente. Eu acho que ele pega temas, repertório, pessoas, compositores, cantores, da nossa história, da nossa realidade, do nosso mundo, pessoas, e mistura com a qualidade e o apuro da produção do American Musical. Eu acho que é um mix das duas coisas. Agora a gente está pegando um pouco desse conhecimento, da formalização, do conhecimento técnico que veio para cá e aplicando nos nossos temas. Para falar de quem? Do Calbi Peixoto, do Tim Maia, do Luiz Gonzaga. Por enquanto a gente tem uma coisa muito grande sobre épocas e pessoas,
né? A gente ainda não tem, talvez, que eu me lembre, um musical fez isso, que é o Sete, do Meurer de Botelho, que fez lindamente, totalmente de Broadway, completamente. E o tema também não era brasileiro, era um tema universal, eram contos de fadas, né? Casualmente se passava no Rio de Janeiro, mas poderia não se passar, né? Não se passar. Talvez o Rio de Janeiro, ele ficava até um pouquinho deslocado ali, enfim. Talvez o Rio de Janeiro era citado para dar uma coisa de louco ao colo, para a gente lembrar que era um musical brasileiro, né? Não que todo musical brasileiro tenha que falar de assuntos folclóricos e antropológicos, enfim, não. Mas esse tipo de musical brasileiro tá... Eu acho que o que ele bebeu no musical americano ultimamente foi o apuro técnico e a qualidade. Talvez os musicais brasileiros que têm... Eu estou passando na minha cabeça os musicais brasileiros que têm feito, tentando reconhecer uma amostragem. Talvez ele, em termos de direção e roteiro, eles ainda não tenham sido tão ousados em termos de parafernália técnica quanto os musicais da Broadway são, né? E talvez ele também precise de menos dinheiro. Eu não sei, eu não saberia dizer em termos de salário dos artistas envolvidos se existe uma diferença, eu não tenho esse conhecimento. Mas com relação a efeitos especiais, grandes cenários, casa que vira, ator que voa, né? Isso a gente ainda não tem. Não sei também se é interessante, não sei se a gente quer ter, não sei se é o caso, né? Será que a gente precisa, ou será que é uma falta? Não sei, estamos escrevendo sobre essas coisas, sobre o Luiz Gonzaga, não sei, o Tim Maia precisa voar. É lógico que o ator de musical tem um elan, ele precisa ter sedução, ele precisa ter charme, ele precisa ter energia, tônus, ele precisa ter muito tônus em cena. É um tipo de atuação no qual a pessoa precisa se impor, porque é muito curioso como as pessoas acham, como os atores acham que se expõem cantando, e realmente se expõem. O ato de cantar é um ato de muita exposição. Se você não gostar da própria voz, se você não gostar de si mesmo, se você não gostar de você no palco, não tem como você enganar no musical, né? Agora, o problema é parar na bestice, é parar aí. É achar que o musical é um veículo para você se expor. Não, você é um veículo para aquilo que está sendo contado. Pode levar a gente a ter atores que são mais rasos e acham que é o glamour, é o carão, e se conquista tudo no carão e com menos apuro técnico. Mas eu acho que o mercado também tira essas pessoas logo, né, da carreira. Ela vai tirando, essas pessoas não vão evoluindo, não. Porque é um mercado muito cruel. É um mercado muito cruel. Você precisa ter muita resistência emocional. Muita. Porque você está envolvido com atos de extrema exposição e com julgamento o tempo todo, né? Com julgamento e com nãos de muitos testes e nãos absolutamente objetivos e categóricos. É uma carreira que exige muita resistência, muita persistência, muita obstinação. Porque era um comercial desses, venha para São Paulo, tal, em que tranquilamente, acho que 60% a 70% do comercial era em cima do teatro paulistano. Inclusive com a carinha do Antunes, com depoimentos de alguns atores, o ator na poltroninha do teatro, né, o fundo do teatro, muito colocado em teatro e gastronomia, né? E no que a Secretaria de Turismo de São Paulo tem colaborado para que a gente possa ter mais segurança, para que a gente possa ter mais atrativo, para que a gente possa oferecer mais serviços, para que a gente tenha mais transporte, para que a gente tenha mais... Né? Então me parece, a gente está trazendo uma possibilidade de trabalho, de divisas. Quantas pessoas estão envolvidas numa produção dessa? Quantos empregos a gente gera, né? Quantas pessoas realmente, direta e indiretamente, têm atividades
ganham dinheiro com esse tipo de coisa. Isso eu não estou falando só do ator que está lá fazendo o protagonista de um musical. Não, as camareiras, as costureiras, o bilheteiro, o pipoqueiro da frente do teatro. Se você for na frente do Teatro Abril, quantos motoristas de táxi estão ali na frente na hora da saída do teatro? Muitos. A gente movimenta essa economia. E aí vem a prefeitura da cidade, faz um comercial para ser veiculado em outros estados, em outros lugares. E o que a gente tem hoje em dia? Uma lei de fomento ao teatro? Só?